Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à live, né? Hoje a gente vai ter um convidado ilustre, que é o Barreto, o instrutor Barreto. Foi um dos primeiros instrutores que a gente teve, né, dentro da comunidade de Informas, dentro do Informas. Estou mandando aqui o convite para ele entrar. E a gente vai falar um pouco sobre porte de arma de fogo, tá? Pela Polícia Federal. Alguns erros bem comuns que o pessoal comete ao solicitar o porte federal. E também algumas regras, uma novidade aí que o Barreto já até ensinou no canal dele. Quem não segue ele, por favor, vai lá depois da live, clica e entra no segue ele, que ele tem um conteúdo muito bom e ele ensina aí essa novidade. A gente vai esperar ele, eu já mandei o convite, tá? Daqui a pouco ele tá entrando. Barreto, já te mandei o convite, tá? Aê, Barreto, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo certo? Seja bem-vindo. Barreto, se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece, uma das figuras mais legais aí da internet, vamos dizer assim, do pessoal armamentista, já é conhecido de todo mundo. O César te popularizou com o beijo pro Barreto. Então, boa noite, pessoal. Peraí, rapidão, Jorge. Claro, Tem alguma coisa no meu iPhone que ele tá apagando a tela, não sei por quê. estranho. Bem, vamos lá, vamos lá. Então lá, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Barreto, apagou de novo. Será que eu vou ter que ficar apertando isso aqui toda hora? Não sei. A gente tá conseguindo te ver. Deixa eu fazer o seguinte, vou pedir desculpa, vou fechar o iPhone e vou reabrir para Claro, ver se é algum modo de proteção de tela, não sei. claro, sem problema, Barreto. Pessoal, a gente vai falar um pouco hoje sobre porte de arma de fogo, tá? Principalmente sobre a questão de solicitação de porte de arma de fogo. Como vocês viram, o Barreto só está com uma dificuldade técnica temporária, ele já está resolvendo ali. O que que acontece? A gente está recebendo muita gente falando, Jorge, eu fiz. Teve um caso essa semana mesmo, de um conhecido meu que me mandou uma mensagem dizendo, Jorge, eu apliquei pro porte federal, pela Polícia Federal, e eu consultei um amigo meu que é policial civil e ele acha que vai passar. Eu disse, olha, só toma cuidado que algumas coisas que, principalmente porque policial já tem o porte funcional, são muito diferentes. As coisas que nós vemos como perigo à nossa vida é um pouco diferente do que a Polícia Federal vê como perigo para a nossa vida, né? Os delegados, principalmente. Tem alguns que são extremamente armamentistas, que realmente dão mais facilmente, mas tem alguns que são mais complicados, tá? Que negam mais. Então eu chamei o Barreto. Barreto, além de instrutor de tiro, o Barreto estava falando de ti, que além de instrutor de tiro, tu é advogado também. E eu, não, eu costumo não me apresentar como advogado, então quase ninguém sabe. Mas uma das maiores especialidades dele ali que eu sempre brinco. Eu adoro as análises deles dele, principalmente dos decretos, né, quando sai, porque tem uma abordagem bem mais pé no chão aí do que muita gente. Mas Barreto estava explicando que muitas vezes o que a gente considera, vamos dizer assim, efetiva necessidade, o que a gente considera como risco à nossa vida, muitas vezes os delegados da Polícia Federal não consideram a mesma coisa, né? Que eu estava falando que eu tive um amigo essa semana que me mandou mensagem aqui no Instagram do InfoArmas e ele mandou assim, olha, consultei um amigo meu que é policial civil e ele me mandou botar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal. Eu disse, olha, desculpa te dizer, mas normalmente não vai passar com esse tipo de argumentação. Porque ele falou o quê? Eu ando em ruas ermas, moro num lugar de violência elevada, eu transporto valores, e isso, para a maioria do entendimento dos delegados, não é uma coisa que te faz diferente dos demais, né? Para ganhar o porte de arma de fogo. É, você está corretíssimo, não faz diferente. Isso aí já foi alvo de comentários de dois dos nossos autores, o César Mello e o Lara, o Luciano Lara. O fato de você transportar valor
e daí eu cito Lara, quem garante que eu posso pegar no final do mês, sacar todo o meu salário e Opa. andar com, testando, e andar com todo esse Deu valor uma em travadinha, espécie. mas voltou já. Pronto, beleza. E andar com todo esse valor em espécie. Realmente não me faz diferente dos outros. Porque é o seguinte, o porte é de defesa pessoal e não patrimonial. Então, quando você coloca isso num requerimento, eu sou existe muito isso. Eu vejo muito isso. E aí às vezes tem coisas que não dá para remendar, e mais na frente eu vou falar sobre isso. Chega para mim requerimentos que foram indeferidos, onde o cara coloca: sou empresário, possuo X, Y, Z, movimento uma grande quantia em dinheiro, sou alvo fácil de bandido, patati patatá. Não cola, não cola. Há o porte de defesa pessoal. A ameaça tem que ser contra a pessoa e não contra os seus bens. E daí há uma técnica que você faz. Aqui eu vou falar sem segredos para ninguém. Eu utilizo o requerimento como se fosse o piso, como se eu estivesse concretando para um mandado de segurança, porque eu sei que se depender da Polícia Federal, vai Muito tomar pouco. pau. Então, praticamente, o meu requerimento é um mandado de segurança. Tá? Então, eu concreto de uma forma que, se o delegado declinar, denegar, indeferir, entendeu? Eu possa manejar um mandado de segurança. Porque o mandado de segurança não é só pelo não. O delegado, ele pode dizer não. Ele está exercendo a discricionariedade dele, não é proibido, entendeu? Uhum. Agora, a depender da forma que você requer, esse não pode ser questionado. Uhum. Então, essas coisas são bem amarradas. Então, numa situação dessa, por exemplo, essa situação seria de um cliente que se for só com esses fatos que você expôs, eu ia dizer: ó, você não tem a mínima chance, você vai perder dinheiro. Quem disser para ti que tem chance, a Polícia Federal está agindo dessa forma. Quando isso sobe no mandado de segurança, vai gastar mais. O mínimo da tabela da OAB é esse. Aí eu mostro para ele: ó, é esse o dinheiro, você vai perder dinheiro, entendeu? E vai ficar por isso mesmo. Então, esse caso aí, eu já não pegaria. Uhum. Aliás, eu declinaria dizendo a verdade para ele, como eu sempre faço. Mas eu tive casos que, mesmo dizendo isso, a pessoa resolveu seguir. Aí o que a gente faz? A gente trabalha com o risco forçoso. Ou seja, você é obrigado a se colocar nessa situação. Exemplo: transporte de valores. A gente já falou que o porte de defesa pessoal e não patrimonial. Fazendeiro. Fazendeiro trabalha com pagamento, em grande parte, em espécie. Uhum. Então, os seus empregados, a maioria, não tem conta bancária. São pessoas humildes, das redondezas, não tem banco, às vezes não sabem nem ler, mas sabem contar dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente trabalha, olha, é o seguinte: quem dera que ele pudesse fazer isso, mas ele se vê obrigado a colocar, a se colocar nessa situação, porque ou ele age dessa forma, ou ele não toca para frente a sua fazenda, o seu empreendimento e por aí. Então, nós não podemos penalizar a pessoa por ter uma condição privilegiada. Uhum. Isso aí seria um dos argumentos. Aí você me pergunta: é bastante? Não, não é bastante. Mas é um jus enrolante que a gente utiliza para poder ter o acesso a um pretenso mandado de segurança. Uhum. Entendeu? Claro. Pessoal, gostaria de lembrar vocês, embaixo do Barreto tem um aviãozinho de papel, tá vendo? Nesse aviãozinho, a gente está falando aqui sobre pedido de porte de arma, um monte de informações extremamente valiosas. Pega, aciona esse papelzinho e manda para todo mundo que vocês sabem que está querendo pedir porte de arma de fogo, tá? Por quê? Porque a gente vai deixar aqui, claro, vai ficar salva essa live, mas
por ser um tema mais complicado, o Instagram tende a não apresentar esse material para muita gente, tá? Ele vai restringir a notificação. A gente está passando, tanto eu quanto o Barreto, por um shadow ban, que é quando a plataforma não entrega o nosso conteúdo para muita gente. E seria muito, muito importante que vocês fossem nesse papel, aviãozinho de papel ali, e mandassem para o máximo número de pessoas possível que vocês tiverem, tá? De contatos de vocês. Tá bom? Voltando. Barreto, e é interessante essa argumentação que tu fala, porque na realidade o que acontece? Muita gente não entende que quando você faz o pedido de porte de arma, você tem que estar se destacando como um perigo à sua vida, primeiro. Eles acham muitas vezes que é um pedido de um direito, não é um direito, é uma exceção, né, que você está pedindo à lei, e que, na realidade, não é uma exceção à lei, mas tu entendeu que é uma exceção eles darem, né? Não, eu tô dando spoiler. Mudou coisa. Tá. Eu vou falar, mas vai, continua. Tô dando spoiler só. O que eu digo, é uma exceção, né? Hoje, pelo menos no estado que nós estamos, é uma exceção. E que muitas vezes as pessoas usam a argumentação errada justamente visando a proteção patrimonial, como tu falou, né? Mas já começa o teu spoiler aí, que eu quero saber o que tu tá falando. Pois é, então eu já disse, uma das técnicas, como contornar essa questão quando o patrimônio é envolvido. Então você entra pela redação de não poder penalizar a pessoa, pela sua condição financeira e também pela situação que ela se vê obrigada a estar. E que não pode, porque é um dos argumentos que a Polícia Federal, quando eu comecei a utilizar isso, aí a Polícia Federal, o delegado começou a utilizar o seguinte: então, contrato de segurança privada. Aí eu entrei, aí eu peguei e disse, comecei a mudar também e falar, olha, não há que se penalizar e não há que se falar em segurança privada. É um eterno xadrez, porque a maior parte dos assaltos são por fitas dadas, pessoas próximas. Então, não tem como você ter uma segurança privada, onde você não sabe, onde há um rodízio, você não sabe quem é a pessoa, então você não tem como gerar confiança nisso aí. Então, pelo contrário, você está aumentando o teu risco porque sua rotina está sendo contada dia após dia na frente de pessoas diferentes. E se for a mesma pessoa, nada, mesmo assim, ainda não impede que isso aconteça. Mas sobre o spoiler da exceção é o seguinte: os novos decretos que estão vigentes agora extirparam esse termo exceção. Então é uma boa notícia, quem tem me consultado, tenho falado. O melhor momento para se pedir porte, você não tendo fundamento nenhum, é agora. Quem queria, eu quero porque eu quero e quero tentar e não sei o que, beleza. Agora é a hora. Por quê? Com os novos decretos, e nós estamos na vigência, tá? Eu até fiz uma apelação agora. Eu citei o artigo 15, certo, do 9847, ele tinha a seguinte redação: o porte de arma de fogo de uso permitido, vinculado ao registro prévio da arma e ao cadastro no SINAME, será expedido pela Polícia Federal no território nacional, aspas, em caráter excepcional, vírgula, desde que atendidos. E daí, com esses novos decretos vigentes que alteraram o 9847, essa palavra em caráter excepcional, está escutando? Sim, ele deu uma travadinha, mas já voltou. Pronto. Essa palavra em caráter excepcional, ela foi retirada. Então, a Polícia Federal, que está acostumada com copiar e colar, que utiliza bastante esses textos prontos, e olha que eu advogo no Brasil inteiro, então eu pego o texto de várias SRs. SRs são superintendências regionais. Eu juro, são idênticos. Parece que ele tem um grupo de WhatsApp e eles trocam figurinha. Não é possível isso. Eu não duvido que tenha. É um absurdo, mas tudo bem. Então, sempre tem um tópico da excepcionalidade do porte. O porte é uma coisa excepcional.
As únicas exceções estão no artigo 6º da 10.826, patati patatá. Agora eles não podem mais argumentar isso, entendeu? Então era isso que eu tinha para falar da excepcionalidade. Há outras mudanças, mas eu vou deixar fluir aí. Vamos deixar você capitanear o Claro, negócio e a gente vai falando. claro. O pessoal falou, Barreto não fala ali embaixo. Mas, gente, vocês não têm noção da quantidade de assessor muito bem pago que esses ministros têm, olhando ponto a ponto desses decretos, tá? Então, assim, não adianta achar que a gente vai parar alguma coisa que eles queiram fazer simplesmente porque a gente falou no Instagram, tá? Eles têm gente muito, mas muito bem paga o tempo todo, repassando e passando cada ponto que deixaram escapar. E pode ter certeza que, como o Barreto falou, o melhor momento para pedir porte, para comprar uma arma de fogo, para comprar tanto no Sinab quanto no Sigma é agora. É agora. A gente não sabe o que tem pelo futuro. A gente sabe que no passado foi pior, mas que a tendência aí, se continuar dessa maneira de interferência, pode ser que piore. Então, aproveitem o momento que a gente tem aqui. E outra pergunta que tem ali, falando de como fazer parte do InfoArmas, né? O Marison mandou. Tem duas maneiras, né? Não sei se tu perguntou como autor. Autor tem que ser indicado por outros autores e passar por um crivo dos outros autores. Ou como membro da comunidade InfoArmas, que é o nosso Netflix do tiro, né? A comunidade InfoArmas tem um link no perfil do Barreto. É só entrar no perfil do Barreto. Lá na bio do Barreto tem o link para entrar na comunidade InfoArmas, né? Que é a nossa parte de treinamento. E acabou de ter lançamento esse final de semana de combate com lâmina do Felipe Bushiro. Ficou animal. Barreto, mas continuemos. Vamos lá. O que é o próximo tópico aí? As perguntas aqui por enquanto. Não, se quiser passar por pergunta, eu estou procurando uma coisa aqui que eu vi de uma pergunta para poder responder. Uhum. Pode falar. Continuando o que você estava falando, tem vídeo meu que eu critico isso. É exatamente o que você falou. Saíram os novos decretos. Todo mundo ficou calado. Nenhum gerador de conteúdo quis falar sobre os novos decretos. Eu esperei. Eu comecei a lançar vídeo. Não tem como você ficar calado. É ser muito ingênuo achar que eu sou o único a enxergar as coisas, aquele meu amigo que entende é o único a enxergar a coisa e Ciclano também é o único. Que os 200 assessores, como você falou, não são capazes de enxergar o que ficou de fora. Isso é muita ingenuidade. Não, fica quieto. Fala baixo, porque a gente não pode fomentar muito isso aí, porque isso aí vai ser derrubado. Cara, eles estão fazendo tudo para derrubar, querendo ou não querendo. Se tivesse lá tudo que eles concordassem, era mais fácil fazer um decreto proibindo, que daí eles entrariam com um ADIM pedindo para permitir. Porque o problema não é em si a questão da política de armas. O problema é quem está ocupando a cadeira do executivo. Entendeu? E daí nós temos todos os poderes, e agora a inovação, nós temos o poder judiciário legislou sob forma de liminar. Não precisa aqui falar, o Fabrício já explicou muito bem que ela não poderia, em sede de ADIM, conceder aquela liminar de forma monocrática, mas de referendo. Exatamente. Você tem que esperar, né, ir para o pleno. Mas ainda que ela concedendo de forma liminar, ela está inovando legislativamente, porque ela criou agora o porte municipal. Sim. E não somente isso, né? Hoje, por exemplo, eles estão, mesmo as votações que eles estão fazendo, eu estava vendo, antes da gente entrar ao vivo, eu estava vendo o vídeo do Fabrício, né? Que ele estava ao vivo também hoje mais cedo. Sobre o voto do Fachin. E basicamente eles estão criando legislação sobre quantas munições tu pode comprar, quantas não pode. Não cabe ao STF e ao Poder Judiciário fazer isso. Na realidade, cabe
ao poder legislativo e executivo, né? Então fica meio estranho, mas tudo bem. Só um abraço para o grande Rubens Giordani, que tá seguindo a gente, nosso amigão Grande aí. Rubens. Grande Rubens. Barreto, pode falar. O voto do Fachin foi um absurdo, porque ele disse que as munições têm de ser as necessárias para que o cidadão possa se defender e só, e olhe lá. Não pode treinar. Como é que eu vou saber? Há um manual, há uma carta, há um livro de instruções, há um playbook de assalto agora? Se Olha, duvidar, ele vai acreditar em double tap e vai dizer que só 2 munições é mais do que o suficiente. pois é um absurdo. E outra, e o treino? E a preocupação com o treino do cidadão? 200 eu já acho pouco. A 600 que era permitido eu já achava pouco. Porra, 200 quer baixar para quanto? Para 50? Para o quê? 2 carregadores? 30? Tá louco. Não tem condições. Não tem, não tem. Barreto, voltando ao tema ali. O Valmir perguntou aqui, ó. Já tenho minha posse. Como faço para solicitar o porte? Tu quer começar por esse tema? Na realidade, até não só como parte prática, vamos dizer assim, que é ir lá no site da Polícia Federal, entrar no sistema, fazer a questão da solicitação, mas mais voltado à argumentação de uma pessoa comum que não tem grandes, vamos dizer assim, antes, uma das perguntas que veio mais cedo era assim, ó, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa, não sou um empresário, eu não tenho uma ameaça, não tenho um BO de ameaça contra mim, mas eu me sinto inseguro na sociedade que eu estou hoje e eu quero porte de arma. O que eu posso me basear, me ter como norte para mim fazer uma argumentação lá na redação que é a solicitação de efetiva, a declaração de efetiva necessidade? Para o porte, esse eu sugeriria que não seguisse adiante. Uhum. Porque é o seguinte, isso eu entendo, eu creio que você entende, mas a Polícia Federal não entende. Nascer no Uhum. Brasil já enseja efetiva necessidade. Uhum. Empreender no Brasil já enseja atividade de risco. Uhum. Agora, a pessoa de parcos recursos, mas com a segurança pública deficiente, aí você tem de citar a Carta da ONU, você tem de citar direito constitucional, garantia constitucional e tudo mais. Isso está muito batido, isso não vai, senão todo cidadão brasileiro teria porte. Sendo bem sincero, isso Uhum. aí seria uma coisa que não iria prosperar de forma nenhuma, nem em sede de mandado de segurança, não tem como. É o risco que o cidadão médio comum está sujeito. Infelizmente, não teria como. Uhum. Tá? É complicado, né? Eu até estava falando com esse mesmo amigo meu ali que ele não ele é um empresário, ele tem uma construtora. E no caso dele, disse, cara, tu perdeu, porque ele já foi ameaçado por um dos pedreiros dele. Eu disse, cara, tu perdeu a argumentação toda que tu tinha, se baseando na questão financeira, e tu tinha, de mão beijada, uma ameaça real à tua vida, que tu podia ter usado. E isso é muito, muito, muito comum. Que as pessoas esquecem que é uma questão de integridade física, preservação da integridade física, né? O pessoal vai sempre na questão financeira ali. Eu tenho um comentário sobre isso. E mesmo com ameaça, o negócio está tão difícil que Uhum. eu tenho um cliente. Esse foi o que eu recorri semana passada. Tá? Nós recorremos ao TRF. Uhum. O que aconteceu? Ele tem ameaça. A Uhum. ameaça é o primeiro degrau, certo? De um crime escalonado. Então, vamos lá. Um parco exemplo. Ameaça, lesão corporal, Uhum. agressão, homicídio. Uhum. Começa assim. Você primeiro ameaça, depois você bate. A depender, você mata. Uhum. Tá? A ameaça por si só, o crime de ameaça, já está previsto no Código Penal. Mesmo com o crime de ameaça, a comprovação, ele
você tendo o registro, a notícia crimes, o registro da notícia crimes, ou vulgarmente conhecido BO, tudo lá, a Polícia Federal está negando. Eu Uhum. tenho um cliente, ele foi ameaçado, o que aconteceu? Eu posso citar o exemplo dele, que não tem problema nenhum, que por ele eu já teria feito o vídeo do caso dele, que tão Uhum. indignado que ele está. O que aconteceu? Ele, é, ele teve uma filha, certo? Só que ele não era casado. Ele precisou se mudar por conta do trabalho, e daí houve um término. Uhum. Mas, olha, não tem condições e tudo mais e tal, mas ficou visitando tudo mais, tem um carinho imenso, a avó e tudo. Só que essa pessoa, então eles passaram a morar em cidades distintas, certo? Um ex-policial, advogado, deixou Uhum. de ser policial para voltar a ser advogado e filho de uma família tradicional. Ele tem extensas comprovações no WhatsApp de ameaças. Olha, se tu vir aqui, tu vai tomar bala. Uhum. Tu não vem aqui não. E não sei o quê. Ele querendo visitar a filha depois da pandemia, tentando, quando deu aquela acalmada naquela primeira onda, o ano ele tem, e parece que a mulher se utilizando dele, entendeu? Para impedir essa visita. Isso é ameaça, tá? Em Uhum. primeiro, em uma análise do caso, a Polícia Federal chegou ao absurdo de dizer que isso era problema de direito de família, que isso deveria entrar com ação para regular visita. Não tem que regular visita, as visitas já estão reguladas, entendeu? Essa questão já foi abordada em ação própria. O que nós temos aqui é um crime de ameaça por um terceiro estranho, não é familiar dela, não é familiar dele, Uhum. impedindo dele visitar a sua própria filha. Nós temos também ela como cúmplice, entendeu? Disso, porque ela está lá, ela sabe disso e está agindo em cumplicidade. Um exemplo bem claro foi recentemente agora, aquele Jairinho com a namorada e o menino que veio a falecer. Me E, lembro desse caso. pois é um exemplo recente aí. É, a moça, ela tinha a guarda da criança, tinha a guarda e a obrigação de zelar pela segurança da criança. Ela sabia, ficou comprovado que o cara fazia o que fez, né? Não seria um extremo, mas seria algo do mesmo tipo. É como eu te Uhum. disse, é uma coisa escalonada, poderia descambar. Se você não tem controle emocional para lidar com, porra, o pai da criança que você está convivendo agora, você não quer a presença dele e tudo mais, você chega a ameaçar a vida do pai e tal, você quer que o pai se sinta como? Ao se deparar com esse tipo, o pai preocupado é esse cara que está convivendo com a minha ex-companheira, que está no mesmo teto da minha filha. O que será que ele pode fazer? Tudo bem, ameaça agora comigo. E se um dia ele acordar de ovo virado e bater nela e descontar na minha filha? Ele já disse que vai me matar. Minha mãe não pode visitar. Ou seja, tem tudo comprovado. Olha o que eu recebi aqui, eu separei aqui, ó, um trecho da sentença. Em primeiro lugar, os diálogos em que são apontadas supostas ameaças, tudo comprovado, com ata notarial e boletim de ocorrência. Datam de 21/6/2019, tá? Ao passo em que, isso é o primeiro, ao passo em que o requerimento de porte de arma foi protocolado junto à Polícia Federal há mais de um ano de tal episódio, em 19/4/2020. Claro, porra! O negócio começou antes, entendeu? Perdurou durante a pandemia. Quando ele não tinha mais saída e viu que a vida dele estava em perigo, aí ele ia se socorrer de quê? Ele já tem uma ameaça anunciada.
O único Uhum. veio de defesa é o proporcional. Qual é o proporcional para uma ameaça que não é velada, uma ameaça que é externada, onde você vai tomar bala? Você precisa de uma mínima chance de defesa. E daí eu tive um indeferimento desse, entendeu? E daí foi mantido, o juiz manteve ipsi literis o que a polícia falou, tentando confundir como se fosse uma questão de direito de família, coisa que não é. Para o azar do juiz, ele se fundamentou, ele me deu a decisão recentemente, na semana passada, ele fundamentou tudo nos decretos regulamentares antigos, Que caiu. que caíram. Ainda que não caíssem, teria como refutar, porque nós temos o crime de ameaça. Uhum. Acabou. Aí você comprova a sua efetiva necessidade. Você tem a sua integridade física ameaçada. Tá? E com os decretos que caíram, nós temos inovações. Não, a ameaça, ela agora Opa, ela passou. tivemos um pequeno travamento ali, Barreto. Só um segundo. Agora voltou a conexão. Voltou? A ameaça, ela passou Voltou. a. As condicionantes se ampliaram. Tá? Eu vou continuar lendo só aqui o que o juiz falou. Em segundo lugar, o teor de tais conversas revela que seus interlocutores já vinham tendo animosidades no ambiente virtual. Ora, num contexto de prolongado bate-boca, algumas frases com tons mais intimidativos são de fato esperadas. Todavia, ao analisar os prints das conversas em seu conjunto, não é possível extrair elementos seguros que suplantem a análise subjetiva externada pelo impetrante. Destaco, nesse particular, que os obstáculos que o impetrante alega estar experimentando ao tentar realizar visitas à sua filha menor refogem ao mérito desta ação mandamental. E a sua solução reclama providências específicas a cargo do interessado por meio de procedimento judicial deflagrado especificamente para este fim no âmbito do juízo competente. Nossa, tudo isso eu já abordei antes mesmo da sentença. Porque quando a Polícia Federal tocou nesse assunto, eu abri um tópico bem grande lá dizendo que não se tratava de direito de família. E mesmo assim o juiz colocou. E eles, quando não querem enfrentar a coisa, eles se furtam de mencionar os elementos probatórios, como os boletins Uhum. de ocorrência e as atas notariais. As inovações que eu disse, diga aí, Jorge. Não, e é interessante, Barreto, o que tu está falando, e o pessoal tá mandando bastante pergunta de questão de algumas atividades, como, por exemplo, vigilante e tal, e que, infelizmente, hoje não tem prerrogativa, tá, gente? E também sobre CAC, dizer que é CAC, que às vezes, como o próprio Thiago falou ali, pode até piorar a situação, dizer que é CAC ainda, insistir nessa argumentação de, eu tenho 5 anos de CR, como se isso fosse garantir o porte. Porque não, na realidade para o delegado não vai fazer diferença nenhuma, o ser CAC ou não ser CAC. Então, para ele, tem pouca relevância, vamos dizer assim, esse tópico. Mas, principalmente, Barreto, tu está falando, e eu estava refletindo, tu está no Nordeste brasileiro, a gente não vai falar onde, mas é interessante como as decisões daí são diferentes das daqui, por exemplo, que eu estou no Sul, que eu estou em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, Curitiba, no Paraná, por exemplo, no Rio Grande do Sul, está saindo muito mais forte, mesmo já direto na PF, e nas decisões de mandado de segurança. Porque a visão do delegado, do juiz, é outra, e não dá para entender porque isso, em teoria, deveria ser padronizado no Brasil inteiro, né? Deveria ser Um caso de ameaça uniformizado, como o mas que tu não é. citou aí, um caso de ameaça como tu citou agora, era para ser preto no branco. Não era para ser uma coisa difícil de argumentar. Dono de loja, já respondo, tá? Grava isso aí, Jorge, dono de loja de arma, já respondo. Sim. Esse eu até sei a resposta, mas tudo bem. Você falou a questão do CAC, tá? Eu não acho que não seja importante, depende da forma que você expõe. Qual é a minha técnica? Se o cara é CAC, tá? Eu já começo dizendo, tá? Primeiro eu falo da efetiva necessidade ou atividade de risco. Eu preciso saber entrevistar essa pessoa. Então tudo começa com entrevista. Eu faço a entrevista e preciso saber o que ela pretende. Se não tiver jeito, eu digo, não tem jeito. Se tiver uma mínima chance, olha, tem uma mínima chance, mas uma mínima chance em sede de mandado de segurança, onde o juiz é obrigado a enfrentar
tudo. Eu não trabalho com mínima chance só na Polícia Federal, só se a pessoa realmente quiser insistir, entendeu? Uhum. Na Polícia Federal, só quando a coisa é muito boa mesmo, porque, e mesmo sendo muito boa, não há garantia nenhuma. Mínima chance é fazer a pessoa perder dinheiro. É por isso que ninguém fala mal de mim por aí, porque eu não pego o caso e oriento ainda, não gaste o teu dinheiro porque teu negócio, teu direito não é bom, tá? Então, o que é que eu faço com o CAC? Eu utilizo como último argumento. Em tempo, a bem da verdade, sabemos que o CAC não tem porte, mas só a título de para testar a capacidade técnica do requerente. O mesmo é atirador desportivo, tem curso X, curso Y, então ele não é um cidadão médio comum, tudo mais. Então você entrega a bola dizendo, sabemos que ele não tem porte, mas saiba que se você, caso Vossa Excelência deferir o pedido de porte, não irá deferir para um cidadão médio comum, irá deferir para uma pessoa extremamente preparada. E daí eu pego tudo da pessoa, utilizo como último argumento. Então não é de todo mal mencionar que a pessoa é CAC, é só saber como mencionar, como última cereja do bolo. Entendeu? Aliás, como a última camada do bolo, né? A última cereja do bolo. A última camada do bolo. E o pessoal muitas vezes, infelizmente, está colocando como se fosse o recheio do bolo, né? Não tem isso. A gente sabe, isso já está mais do que batido. Não tem isso. Não tem. CAC não tem porte. Tá? CAC só tem na mente e no coração. Falar nisso, um beijo pro César. Ouviu o César falando agora isso. Um beijo pro César. Diga, fala, Jorge. Vamos para o do dono de loja? Ah, tá. Dono de loja. Entendo perfeitamente possível, tá? O porte para dono de loja. Ele tem de ser tranquilo porque é uma atividade de risco. Você, por ser dono de loja, você está trabalhando com produto controlado pelo Exército. Qual é o alvo de bandidos? Dinheiro, drogas e armas, certo? Se você tem lá um letreiro piscando, vende-se armas, aqui é arma, tal, com cofre, porra, você tá vendo bandido fazendo uma cidade cercando com um novo cangaço. Por que você não vai numa grande loja de armas ou numa loja de armas mediana e tal, levar todo o acervo? Isso aí é ridículo, tá? E eu tenho um exemplo disso. Não está garantida. A resposta é não está garantida. Eu estou dizendo o que eu entendo que é possível e por quê. E vou citar um exemplo de um dono de loja de armas para você ver o quanto a polícia tem uma ideologia desarmamentista, tá? Norte do país. Só um adendo. Delegados de Polícia Federal, tá, gente? Não considere geral, porque tem muita gente boa e armamentista lá dentro. A gente sabe disso também. Delegados de Polícia Federal, do setor... exatamente. Do Sinarme ainda. Do Sinarme, exatamente. Exatamente. Tem alguns de outros setores também, de inteligência também não é muito bom não, mas vamos lá. Não vamos entrar em detalhes, né? O do Sinarme, eles são extremamente desarmamentistas. Chegou um caso para mim, 2 sócios, irmãos, um tinha porte, porém as coisas começaram a descambar lá. Ele tomou a frente de um movimento, tá? De todos os lojistas para poder cobrar providências da Polícia Federal. Atrasos, coisas administrativas em relação à loja, emissão de guias, essas coisas aí. Tratativas entre lojistas e loja. Ele tomou a frente. Para quê? O irmão foi requerer, tomou um pau no porte. Aí, o que aconteceu? Beleza, tomou pau no porte? Então tá. Pedi para ele me contar toda a história. Eu falei, epa, isso é importante. Isso é importante. Olha o que aconteceu. A situação
eu não vou dizer o estado, é no norte do país, mas faz fronteira faz divisa com outro país. A Uhum. situação lá é tão crítica que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar oficiou o juiz da vara criminal que havia um risco, que apreenderam pessoas e nos celulares viram fotos, inclusive fotos internas de lojas de armas. Então oficiou o juiz da comarca, o juiz da vara criminal, no caso é civil e criminal, ele acumula as duas funções, que seria por bem dar ciência aos lojistas. O juiz Uhum. assim o fez, pediu que a sua secretaria desse ciência a todos os lojistas. Eu falei, esse documento é importantíssimo, cara. Ser só dono de loja aqui no Brasil, não, infelizmente, eles não enxergam, mas esse documento é importantíssimo. E assim o fiz. Anexei o documento. A polícia ela passou dos 60 dias, então, teoricamente, teoricamente não, por lei, já era deferimento tácito, porque preenchia os Uhum. requisitos objetivos, tá? E passou 60 dias só tentando responder, tentando indeferir o pedido do porte, com base nessa informação. E dentro dos 60 dias, oficiou a PM, o serviço reservado, para saber se era verdade. A PM disse que era verdade, chamou a pessoa lá, que era outro no comando, chamou o lojista para saber como tinha recebido. Ele falou, aqui, ó, veio da vara criminal, não sei o quê, não foi o senhor que mandou, não. O serviço de inteligência entrou em contato direto, parece que o comando nem sabia, mas era um documento verídico. E veio Uhum. da vara criminal. Ou seja, não tinha para onde correr. Aí o que foi que fizeram? Caralho, não tem como indeferir. Vamos chamar então o lojista e vamos fazer entrevista. Eu falei, pô, tá vendo? Agora sim, agora vai rolar. Vai rolar entrevista, porque geralmente eles não fazem entrevista se vão Uhum. indeferir e vão dar. Sabe o que foi que eles fizeram na entrevista? Uhum. Perguntaram se ele passava por algum momento de estresse. Ele falou, não, não passo por nenhum momento de estresse. E na faculdade? Estou vendo que você é novo. A faculdade tem 5 anos, Barreto, 6 anos. Barreto, Estou aqui. deu Alô? uma travadinha. Fala de novo, tu falou da faculdade, daí travou. Pronto, faculdade. Faculdade você fez? Quanto tempo? Tem 5 anos que eu fiz a faculdade, não sei o quê. Tá, e nesse período aí, você passou por algum período de estresse e tudo? Ah, sim, claro, estresse com provas, com isso e tudo. Você tomava remédio? Não, não tomava. Você se consultou com alguma psicóloga? Sim, me consultei, é uma coisa perfeitamente normal e tudo, tal. Beleza, já passou. O que eles fizeram? Disseram que era Indeferiram. mentalmente instável. Exato. Sendo que, por conta de uma entrevista, porém, eles têm um laudo de uma psicóloga credenciada naquele Falando que mesmo ele é instável. ano que ele é apto ao manuseio da arma de fogo. Ou seja, É difícil. esse é um absurdo, é um mandado de segurança que eu estou manejando, estou aguardando só uma providência que eu pedi para o cliente fazer, porque eu preciso... O que acontece? Quando você maneja um mandado de segurança, a gente teve muita informação que foi tratada diretamente entre a Polícia Militar e o cliente. Só que informações que foram derivadas de diligências dentro do requerimento. Então, foi dentro de um processo administrativo. O requerimento do porte de arma desencadeou um processo administrativo e esse processo administrativo, diligências. Então, eu preciso amarrar tudo, tá? Então, é uma dica aí para quem quer fazer, amarre tudo, tá? Então, baseado na Lei 9784, a gente pediu, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, nós pedimos cópia de todos os Capa a capa. pareceres internos, capa a capa, inclusive diligências atinentes ao processo administrativo. Para quê? Para que nada fique de fora e daí utilizar isso, que eu já dei spoiler aí, que nós temos um laudo da própria psicóloga credenciada e também mostrar para o juiz o que a Polícia Federal fez, entendeu? Seria muito melhor com esse e-mail. E se houver a negativa, porque está demorando, que vai haver a negativa,
mostra ainda a forte carga ideológica, entendeu? Uhum. Então, mais ou menos esse foi o caminho que a gente precisou para um lojista em região fronteiriça. Então, respondendo a pergunta do colega, infelizmente, no Brasil não está garantido. A gente ainda precisa analisar a situação, assim, só por ser lojista, de forma pura e Difícil, simples, não dá. claro. Eu entendo que sim, mas a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal entende que não. Claro. Pessoal, antes da gente ir para o último tópico, que até o Bruno Rocha ali já até falou dele, que é um dos vídeos, um dos últimos vídeos que o Barreto colocou. Recomendo ir lá no YouTube do Barreto, tem uns vídeos muito legais sobre esse assunto. Só antes da gente chegar lá, né, antes da gente ir para esse assunto, só para falar que as inscrições da comunidade Formas estão abertas, tá? Tá num preço super especial, dá para parcelar, tá? Só dá no anual agora, mas dá para parcelar. A gente conseguiu botar parcela lá até 12 parcelas, então ficou bem legal. O link está na descrição do Barreto, tá? Quando acabar essa live, vai lá no Barreto e se inscreve na comunidade Farmas. Faz toda a diferença. Vocês vão ver. O conteúdo lá dentro é ímpar. Pro preço que tá muito barato até. O pessoal reclama às vezes, mas pô, o pessoal que nunca entrou reclama. O pessoal que está lá dentro nunca reclama do preço. Isso que é o mais interessante, que eu sempre acho. Mas, Barreto, aqui, ó, o último ponto aqui que a gente vai trabalhar. Com esses novos decretos, com a entrada dos novos decretos em vigor, mudou algumas regrinhas, né? E o Bruno falou assim, ó, tem porte federal. Posso portar qualquer arma de porte de uso permitido do meu acervo, seja Sinarme ou Sigma. Tá correto ou tá errado? Tá correto. Inclusive, se seu processo foi feito pelo Sinarme 2 de forma totalmente online, tá? É só você pegar o número do teu processo lá, do requerimento, colocar teu CPF, o códigozinho, vai lá e emitir o porte novamente, que já vai vir com um verso modificado no seu artigo 17. Tá? Que é onde diz que pode qualquer uma dos dois acervos, né? Sigma ou Sinarme, há uma controvérsia jurídica, né? Eu não recomendo, mas letra de lei está lá, não foi revogada. A controvérsia jurídica seria o porte simultâneo, mas eu mesmo não portaria, eu acho desnecessário isso aí, tá? Basta a possibilidade de você poder portar, escolher sua arma Sigma ou Sinarme, já está de bom tamanho, não precisa de duas armas, tá? Isso foi só uma explicação que eu fiz. Eu queria mandar um abraço pro pessoal aqui, porque o Lara tá me seduzindo, o Tadeu, o Pedro. Eu não sei o que é isso aí. Pornhub, Barreto. OnlyFans, Barreto. Eu não sei o que é isso. Arruma de barbado mandando beijo. Tá, deixa eu continuar aqui, que esses caras me deixaram aqui meio sem graça. Ó, um abraço para todos eles. Um abraço. Mora no coração. Tadeu, vendi o PS5, cara. Não tinha tempo para jogar, fudeu. Lá, perdi nossa parceria. Vamos lá. Você lembra que eu falei sobre a questão da ameaça? Que agora nós temos um leque mais amplo. Nós tivemos uma modificação no artigo 15, em seu parágrafo 1º, tá? Ele está bem assim agora. Na análise da efetiva necessidade de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, devem ser consideradas as circunstâncias fáticas enfrentadas, vírgula, as atividades exercidas e os critérios pessoais descritos pelo requerente. Descrito, não comprovados, critérios pessoais descritos. Especialmente os que demonstrem os indícios de riscos potenciais à sua vida, incolumidade ou integridade física, permitida a utilização de todas as provas admitidas em direito para comprovar o alegado. Esta sim é a cereja do bolo que eu queria trazer para vocês, porque antes nós trabalhávamos com prova, tinha de comprovar de forma, sabe, inquestionável a tua situação de efetiva necessidade. Era uma missão impossível você comprovar isso aí. Da mesma forma que era uma missão impossível eles dizerem que a gente não tinha efetiva necessidade. Só que eles podem.
e assim o faziam. Então, isso aqui praticamente trouxe para a legislação de armas, para o decreto regulamentar, o 9847, todos os meios de provas admitidos. Ou seja, você não precisa, de forma formalmente, de um boletim de ameaça. Uhum. Um WhatsApp, um indício. O indício, a gente está falando da forma subjetiva da pessoa, porque eu posso adentrar aí no seu quarto agora, no seu escritório, e dizer: há indícios de que esse quarto não foi limpo essa semana. Uhum. Outra pessoa pode chegar e dizer: não, há Testemunho? indícios. Exato. Então, a gente está trabalhando com um leque mais ampliado. Então, tanto o delegado de Polícia Federal como o juiz, ele sempre tem de, quando enfrenta essa questão, trabalhar com teoria dos fatos determinantes, Código de Processo Civil e regramento do direito administrativo. Polícia Federal não trabalha com isso. Caga. Nego porque é exceção. Exceção já vimos que não pode mais falar. A ameaça não está comprovada, entendo que não. Agora nós temos a questão de indício. Então melhorou bastante para você pedir o porte, porque agora você está trabalhando com indício. É claro que é uma coisa nova, você vai precisar de uma ginástica, você vai precisar de várias decisões, e daí uma das coisas que eu faço é justamente isso. Cada decisão eu faço um apanhado. Eu faço uma pesquisa do que está acontecendo em cada vara federal que é distribuído um MS meu. Como ela entende, como não entende, o que o juiz falou em determinado caso, entendeu? Eu faço um banco de dados onde tem uma palavra-chave, coloco um termo e daí ele me puxa. Opa, esse aqui nesse MS ele já me disse isso. E daí eu faço. Então, essa novidade aí, por enquanto, creio que ainda não vai sair um fruto, mas mais para frente vai, à medida que a gente for enfrentando e daí vendo como os juízes vão se posicionando. Mas uma coisa é certa, está muito melhor de se requerer o porte hoje do que ontem. Claro. Tem eu não me lembro o nome dele, mas o nick dele ali, né? O nome do Instagram dele é Cervejaria Schliber, Shiley Beer, alguma coisa assim. Pode-se pedir o porte direto agora ou tem que se pedir a posse primeiro? Tem que ter uma arma no Sinarme para liberar o acesso ao pedido de porte, né? Então, você falou que é uma consulta de um cliente meu, tá? De onde você tirou que a arma tem que estar no Sinarme? Não, só porque o sistema não permite, eu só estou perguntando também. Ok, na época do 9785, o decreto que o próprio presidente revogou, certo? E esse decreto, ele veio com a orientação do Ministério da Justiça, determinando que tais armas, que as armas do Sigma, tivessem um cadastro só para gerar o CAD Sinarme. O que é CAD Sinarme? É o número do cadastro Sinarme da arma cadastrada no Sinarme. Só que na época do 9785, que concedeu o porte dos CACs e de outras categorias, inclusive nós temos portes em vigor até hoje, esses portes não foram cassados, tá? O cara que pegou, que tinha arma no Sigma, chegava lá, levava o CRAF, eles registravam, geravam um número e você conseguia preencher. O artigo 17 está bem claro. O artigo 17 está lá dizendo armas Sigma ou Sinarme. Eu não abri ele aqui, deixa eu ver aqui. Só rapidão, Jorge, quanto tempo a gente tem? A gente tem mais 6 minutos. Rapidão. Gente, é só porque o Instagram limita a gente a 1 hora, tá? Ele não deixa a gente passar de 1 hora. Por isso que a gente falou dos 6 minutos, tá? Decreto. Senão a gente continuava aqui, porque o bate-papo tá bom. 9847. Artigo 17. Rapidão. Vamos lá. Artigo 17. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e irrevogável a qualquer tempo e será válido em todo o território nacional para as armas de fogo de porte de uso permitido devidamente registradas no acervo do proprietário, no Sinarme ou no Sigma. Então, em teoria, daria para pedir. Em teoria, não. Por lei, dá para pedir. É isso que eu estou batendo. Eu estou brigando com a SR de Tocantins,
pedi que eles fizessem a consulta ao DARM, ele não fez, o delegado veio falar isso, eu fiz de forma educada, o delegado veio dizer, não, pelo artigo 15, tem dizendo que é SINARM. Eu falei, não, desculpa. Olha o artigo 17, você não pode ler um decreto todinho de forma autônoma. Leia a complementação. O porte de arma vale todo o território nacional, ele está muito mais completo do que sua argumentação. Arma Sigma ou SINARM. E daí o delegado está silente até hoje. Próximo passo é orientar o meu cliente, porque até então foi uma tratativa minha. Então é orientar o meu cliente, vou passar um e-mail para ele, ele vai pegar, direcionar esse e-mail, a partir da resposta do delegado, eu vou entrar com uma medida para que garanta o direito dele requerer o porte em cima de uma arma Sigma. Uhum. Entendeu? Então muita coisa mudou, muita coisa mudou. Eu tô esperando uma Glock 48 MOS para fazer o pedido. Porque eu vou botar ela como arma principal, para não dar problema depois. Mas estou me coçando já para... Eu já estou com a argumentação pronta, esperando só para mandar. E aqui, pelo menos na região de Santa Catarina, não liberou. Pelo menos a gente não tem como começar o processo sem entrar pelaquela página, porque eles disseram que em pessoa eles não aceitam, né? Tanto que o processo está todo online hoje no estado de Santa Catarina. Tanto que até a entrevista, o Aranha, eu acho que foi que fez o porte por último, foi online. Foi online a entrevista e passou. E agora eu não sei como é que vai ser na volta do Corona, mas o problema é que eles não estavam aceitando o pedido, né? Se tu não tivesse arma no Sigma. E daí No tem que ver Sigma como é não, que eles Sinarm. vão abrir isso. Sinarm. No Sinarm, se não tivesse no Sinarm. Mas vão ter que abrir Sigma. Isso é uma coisa que eu vou atrás, tá? E é uma coisa que não caiu no voto dela. No voto não, tá aqui, na liminar tá no dela. decreto. Tô lendo aqui. Eles não têm que podar esse direito. Ao cidadão tudo é permitido desde que não vedado é lei. E ao servidor público, eles só podem fazer o que a lei permite. Entendeu? Eles não podem proibir se a lei não está proibindo. Entendeu? O porte versa sobre arma SINARM ou arma Sigma. Você não é obrigado, não pode onerar o cidadão a pegar e transferir sua arma. E amanhã esse negócio cai. Você transferiu de graça tua arma para o SINARM por conta disso? Que isso? E daí, tirou esse absurdo? E daí folclore. Ainda existe um folclore no coisa que não existia até um tempo atrás, de a PF bloquear por 1 ou 2 anos a transferência dessa arma depois. Ainda. Que tem esse pepino ainda, né? Porque eles estavam bloqueando, não sei aí, aqui eles estavam bloqueando. Não, a N180 fala 1 ano. E N180 fala bloqueado 1 ano. lá dentro. 1 ano. 1 ano bloqueado lá dentro. Exatamente. Ou seja, você vai onerar ainda com essa quarentena da arma, né? Deixa eu só responder rapidão isso aqui, o Oloduque. Existe alguma forma de renovar a data de validade do porte? Primeiro que o porte não se renova, tá? Como, por exemplo, pedindo a troca de calibre da arma. Se você tem porte de arma, tá? Você pode utilizar qualquer arma do seu acervo, Sigma ou SINARM. Então você não tem que mudar porte para trocar calibre, não, tá? E porte não se renova. Tá? E outro tempo aqui, e outro perguntando aqui, outro colega perguntando quanto tempo que é a validade. De 6 meses a 5 anos. É discricionário ao delegado. E agora espero que os delegados não escutem, né? Mas agora nós temos a modalidade de porte municipal. Numa cidade aqui, por exemplo, onde há uma conurbação, para quem assistiu a aula de geografia, conurbação é quando os limites de uma cidade se confundem com a de outra, não é verdade? É capaz de você ser preso por porte ilegal de arma, a depender se você está mais 1 metro para frente ou 1 metro para trás. É um absurdo isso aí. E isso veio de onde? Inovação do judiciário que está legislando. Nossa excelentíssima ministra, senhora ministra Rosa Weber. Mas fala aí, complicado. Jorge. Não, só para encerrar, pessoal, a gente quer deixar claro que isso não se aplica a todos os delegados da Polícia Federal, tá? Tem muito delegado que realmente é comprometido com o que está falando, o que está fazendo. A gente vê isso em alguns estados, tanto que os números de alguns estados são gigantescos comparado aos dos outros, que o percentual de porte é muito maior. Um dos exemplos mais próximos aqui é o Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina também, mas o Rio Grande do Sul é disparado o estado que mais dá porte de arma no Brasil.
Tanto que eu acho que o Lara fez um artigo que estava, eu acho que 80% dos pedidos, 90% dos pedidos eram deferidos. Então era realmente uma média muito alta, mas não é o padrão. Pessoal, a gente chegou a 1 hora de live, então a gente vai ter que encerrar, porque depois disso o Instagram não salva mais, tá? Ele não continua transmitindo, e daqui a pouco ele só cai a interrupção. Eu queria agradecer muito ao Barreto, que veio aí dar essa aula para nós sobre porte de arma de fogo, e pedido principalmente de porte de arma de fogo. Barreto, cara, tu mora no meu coração, tu sabe disso. Você também mora aqui. Com certeza, meu querido. E, pessoal, lembrando, entrem no Instagram do Barreto. Vão lá, tem muito, muito material que vale muito a pena, de graça lá, gente. E se você quer fazer parte da comunidade Formas, vai lá. Lá tem o link também para fazer parte da comunidade Formas. Um grande abraço para vocês. Barreto, beijão para ti, cara. Um beijo para ti e para a galera aí também. Valeu mesmo pela audiência, galera. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço em nome de todo mundo. Eu, com certeza aí todo mundo gostou muito da aula. Beijão para todo mundo. Grande abraço.